o Lucas da captação do São Paulo, inclusive teve recentemente, publiquei isso, acompanhando como é que é? Youth South America, não sei o que fica no Equador, ele estava lá assistindo jogos no Equador. Marcelo Andrade Queda. Quem no São Paulo pode mudar a situação? Meu amigo, tive uma conversa com o Flávio Marcos, conselheiro de oposição, e para vocês terem uma ideia, por exemplo, falei com ele na entrevista, se vocês não assistiram, tente assistir lá. Os nomes que ele citou, como, por exemplo, 2 bons nomes para poder ser candidato na próxima eleição, são caras que já fizeram parte, por exemplo, do mandato Leco. Já foram diretores de futebol, igualzinho o Belmonte está sendo também, conselheiros que foram diretores de futebol, já foram vice-presidente do clube. Ou seja, não muda porra nenhuma, essa é a grande verdade. Eu falei exclusivo para o Flávio Marques, respeitosamente, mas no meu entendimento não muda porra nenhuma na política do São Paulo. Ou São Paulo vai ter algo radical acontecendo, tipo, dá certo o negócio do Marinax, o clube vai ser vendido com uma SAF, ou o São Paulo vai ter que passar por uma coisa drástica para conseguir mudar alguma coisa lá dentro. Vamos lá. A situação do Marinax. Continuam as trocas de documentação e alinhamento jurídico para a assinatura do termo. Por quê? Porque o Marinax, o escritório dele, levantou a bola de um problema de mudança de gestão no São Paulo que deixaria uma insegurança jurídica na assinatura de um termo de 10 anos. Portanto, eles estão firmando os últimos acordos para que possam apresentar o formato no Conselho Deliberativo do São Paulo. Acho que cada vez mais os conselheiros entendem, por mais que as pessoas falem, tem jeito São Paulo, dá para mudar a situação, dá para fazer. Meu amigo, para mim não dá para mudar a situação de jeito nenhum. Para mim, ou você vira SAF, ou você vai ter que revirar esse clube de cabeça para baixo e contar com o pior para que alguma coisa aconteça. O sistema político de São Paulo não vai mudar, sócio não quer mudar, conselheiro não quer mudar, não adianta, eles não estão a fim de mudar. Ou a gente realmente começa a vender o clube pelas beiradas, ou a coisa não vai funcionar mesmo. Então, assim, o negócio do Marinax está avançando, existe uma grande crença que isso vai acontecer, o próprio Casares já falou isso publicamente, e acho que se torna cada vez mais notório que o São Paulo precisa ter realmente mais alguém, mais um player dentro do clube para poder impedir essas merdas que a gente está vendo aí, como, por exemplo, essa venda no Matheus Alves. O São Paulo continua com os planos de reforço, como eu tinha falado para vocês. O próprio UOL aí, o Éder Traschini, setorista do UOL, também falou. Ele tem só uma divergência sobre posições. As posições que eu soube são: se sair o Juan Tressolde, vem zagueiro. Ponto. Lateral direito não tem previsão de chegada. Vão tentar realmente Mike, Felisberto e Ângelo. Além do Cédric e do Ferrares poder cobrir o setor. Lateral esquerda. A gente tem o Nicolas da base, tem o Patrick, que o Crespo conhece, tem o Enzo e tem o Wendel. Laterais não mexe. Goleiro, a priori não mexe. Seria ótimo saber que o Jandrei saia, mas a priori não mexe. E zaga. Então, assim, a gente chegou até o setor de meio de campo, já passei aqui com vocês. Zaga pode vir se sair o Juan. Tá indo em conversa com o Sassuolo. Não tá animadora a conversa, mas ainda não tá definido. No que diz respeito a volante, o São Paulo, se vendeu o Pablo Maia, existe uma possibilidade grande do São Paulo repor volante. Mas o Crespo não vai avaliar o Luan? E o Luiz Gustavo? O Luiz Gustavo, existe uma chance, até estava conversando ontem sobre esse assunto, tinha até um rapaz aqui que falou na live ontem, não lembro quem, ou ontem, antes de ontem, falando assim, Zanqueta, você não acha que dá para usar o Luiz Gustavo, por exemplo, no sistema de 3 zagueiros do Crespo, já que o Crespo gosta de jogar nessa linha de 3? Perguntei isso para uma pessoa do São Paulo e eles falaram, essa linha de raciocínio está correta. Então, quem falou, não me lembro quem, mandou muito bem, porque quando eu perguntei, eles me falaram que essa linha de raciocínio estava correta. Caso o Luiz Gustavo volte, existe uma chance do São Paulo não contratar zagueiro e o Luiz Gustavo ser recuado para a linha de meio de campo. Agora, isso passa pelo aproveitamento do Luan, passa pelo aproveitamento do Negruti. E aí a gente tem que esperar para ver como é que vai estar a situação do Luiz Gustavo. No caso da gente não ter o Luiz Gustavo e o Paulo Maia ser vendido e o Crespo achar que precisa de mais um volante chegaria, tá? Então, primeiro volante, existe uma boa perspectiva de chegada se realmente acontecer o que está no plano. Venda de Pablo Maia e acontecer do Luiz Gustavo não ser aproveitado. Se o Luiz Gustavo for aproveitado, ele pode fazer as duas, né? Tá aqui na câmera, as duas.
tanto o Pablo, tanto jogar de volante, como pode jogar de zagueiro com o Crespo. Me disseram que isso foi aventado já no relatório entregue para o Crespo, da diretoria, em que a diretoria entregou no relatório de performance para o Crespo. O próprio Zubeldia já chegou a improvisar o Luiz Gustavo em um jogo, e lembro que o Luiz Gustavo foi muito bem nessa partida, jogando de posição de zagueiro. Então falamos goleiro, lateral direito, lateral esquerdo, zaga e volantes. Meio de campo. No setor de meio de campo, o Crespo quer um reforço. O São Paulo diz que tinha um planejamento de contratação de jogadores que fizesse tanto o flanco quanto o meio de campo. O Crespo falou que essa ideia é boa. A ideia do São Paulo está correta. Ele referenda a busca por jogadores nesse setor. Ou seja, o São Paulo deve mesmo ter uma busca mais por jogadores de meio de campo. E o Dineno, Zanqueto, o Crespo aprova? Sim, o Crespo aprova o Dineno. Ele chegou a pedir o jogador no Aldo Rail, acho que é assim que pronuncia, ou Aldo Rail, sei lá como é que fala isso. Ele chegou a pedir esse jogador quando ele era treinador deles, logo depois que deixou São Paulo. Ele gosta do Dineno, ele gosta do perfil dele. O Rian Francisco é uma aposta do São Paulo, já foi passado isso para o Crespo, ele entendeu esse sistema, essa questão do jogador. Ele sabe do Luciano, ele sabe do Lucas, ele sabe dos caras, ele sabe de todo mundo. O São Paulo não deve buscar centroavante, o São Paulo deve buscar jogadores de movimentação para o setor de meio de campo. Ou seja, no trabalho de reforço para o Crespo, a base de reforço do São Paulo deve estar concentrada no setor médio ofensivo. E ofensivo não se trata centroavança, se trata de jogadores que trabalhem a bola abertos pelos flancos. Então, meias e jogadores de flanco. Ou seja, tanto para volantes como meio-campistas, pode ser um meio-campista que sabe trabalhar no meio de campo, como pode ser jogadores que trabalhem tanto no meio de campo como no flanco do campo. Então, essa é a base de reforço que o Crespo deve ter. No caso de zaga, como falei agora, existe a vertente Luiz Gustavo, que possa ser uma possibilidade, caso ele jogue meio de campo, possa fazer zaga. E no que diz respeito a zagueiro, só se o Juan Tressoldi realmente não ficar, o São Paulo buscaria algum jogador ali. Beleza? Sobre posições, é isso.